O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Saluton, buona vespero, meus amigos e amigas que estão conosco hoje, para estudarmos juntos o Esperanto. Quem vemos aqui, nossas amigas, Evelyn, saluto, Alexandra. Danko provia esto. Obrigado pelo comparecimento de vocês. Né? Nilberson, saluto, estimado amigo Nilberson. Olha aí, o Nilberson. Muito bem, então vamos lá. Vamos hoje falar... Oh, Ana Maria, saluto, Nazaré. Olha aí, assim vai ter uma festa hoje. Muito bem, Esperanto é festo. Festo é festa em Esperanto. Muito bem, então vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre as preposições. Hoje é a última parte que falamos sobre preposições. Certamente voltaremos a falar sobre elas no futuro. Saluton, Cláudio, Boveno, buona vespero. Hoje vamos conversar sobre as preposições pro, sem, sub, super, sur, tra e trans. Muito bem, então vejamos. Pro, muito usada essa preposição. Pro tem a ideia de por causa de. Saluto, Alexandre. Saluto, minha cara Lernato. Boveno. Pro tem a ideia de por causa de. Em português é traduzido normalmente pela preposição por. Saluto, Antônia Esperandio, quase Esperanto. Saluto, Antônia. Boa noite, buona vespero, boveno. Então, vejamos alguns exemplos com a preposição pro, que no português normalmente traduzimos para por, com a ideia de por causa de. Então, vejamos aqui. Como dizemos em Esperanto, Carlos não passeou por causa do frio. Carlo ne promenis pro la malvarmo. Então, aí está a preposição pro, que significa por causa de. Malvarmo. Olha só que interessante. Varmo, quente. Mal é o contrário, frio é um substantivo, né? O calor, o quente, né? Normalmente pode chama assim calor ou quente no Esperanto, tá? Então, frio, malvarmo, né? O frio, malvarmo, o calor, varmo, né?
Muito bem. Então, vejamos agora. Opa, será que eu pulei muito? Vamos lá, voltando. Pronto. Ainda pro. Então, vejamos. Protio chi ne voyades. Protio chi ne voyades. Muito bem. Podemos traduzir, então. Por isso, ela não viajou. Só que este por tem a ideia de por causa de. Então, por causa disso, ela não viajou. É a ideia da preposição pro, por causa de. Então, traduzimos para o português protio chi ne voyade, está no passado. Ou dizemos, por isso ela não viajou, então, por causa disso, ela não viajou. Muito bem. O Adilson está no Facebook. Saluto, Adilson. Preposição sem. Vamos lembrar o verão. O Nilson está dizendo. Someiro. Someiro é verão. Estamos no verão, muito calor. Bem, sem. Mi ne chatas trinque cafon sem suqueiro. Mi ne chatas trinque cafon sem suqueiro. Eu não gosto de tomar café sem açúcar. Vejam bem, não sou eu que estou falando, não. É o professor Jair Salles. Né? Eu, pessoalmente, gosto de tomar café sem açúcar. Acho que o professor Jair Salles é que não gosta, tá bom, gente? Então, é ele que está dizendo isso. Mi ne chatas trinque cafon sem suqueiro. Né? Muito bem, aí está a tradução. Né? Eu não gosto de tomar café sem açúcar. Outro exemplo. Sem studi oni ne lernas. Ou seja, sem estudar, a gente não aprende. Lembrando que oni, né, é um pronome que quer dizer a gente. Né? Ou então é o se, como está na frase abaixo. Sem estudar, não se aprende. Então, a parte da frase que diz oni ne lernas, podemos traduzir por a gente não aprende, ou então não se aprende. Tá bom? Então, oni, a gente, ou então o si, né? Esse sizinho aí, né? Que torna indefinido o sujeito. Sem estude, oni ne lernas. Sem estudar, a gente não aprende, ou sem estudar, não se aprende. Outra preposição para nós, sub. Sub. Sub quer dizer sob, no sentido de debaixo de ou abaixo de. Vejamos alguns exemplos. Lacuseno estas sub mia capo. Opa, lacuseno estas sub mia capo. A almofada está sob minha cabeça. Ou seja, a almofada está debaixo de minha cabeça. Então, lacuseno estas sub mia capo. La infano ludas sub la tablo. A criança brinca sob a mesa. A criança brinca debaixo da mesa, ou seja, a criança está debaixo da mesa e está brincando. Portanto, la infano ludas sub la tablo. Li vivas sub bona influo. Outro exemplo de sub. Ele vive sob boa influência.
li vivas sub bona influo. Super. Super. Vejam, sobre no sentido de acima de, né? Vamos ver, acima de. Vejamos alguns exemplos. La lampo estas super ni. Né? A lâmpada está lá no teto. A lâmpada está sobre nós. Ou seja, a lâmpada está acima de nós. A lâmpada não está sobre nossa cabeça. Ela está acima de nós. Não é? Porque se temos o chapéu, dizemos o chapéu está sobre minha cabeça. Aí é outra preposição, seria sur, né? Mas no caso do super, que se refere à lâmpada, a lâmpada está sobre nós, no sentido de acima de, ela está lá no teto. Então usamos super. Ou seja, a lâmpada não encosta em nossas cabeças. Isso é importante. La lampo estas super ni. La amo estas super tio. O professor Jair Salles estava bem romântico. O amor está acima de tudo. Ele está falando do amor verdadeiro, o amor de Jesus, o amor que Jesus nos ensinou. Muito bem, professor Jair Salles. La amo estas super tio. Agora sim, sur. No português é traduzido por em ou sobre, mas a ideia dessa preposição é em cima de. Vejam, vimos super e agora sur. La vaso estas sur la tablo. O vaso está sobre a mesa, ou seja, o vaso está na parte superior da mesa, está tocando na mesa. No português nós dizemos o vaso está na mesa, né? Com a ideia de o vaso está em cima da mesa. Né? Nós não usamos, nesse caso, a preposição em do Esperanto. Não, porque em quer dizer dentro de. Né? Mas no português usa a preposição em para vários objetivos. Né? Uma delas é para dizer que o vaso está na mesa, no sentido de estar sobre a mesa. O Esperanto é mais exato. La vaso estas sur la tablo. Muito bem. Vamos supor que eu tenho uma lâmpada no teto e sobre a mesa. Como é que eu diria? La lampo estas super la tablo. Quando eu tenho uma lâmpada no teto que está sobre a mesa, né? Está acima da mesa. La lampo estas super na tablo. Mas no caso do vaso, que está em cima da mesa, está tocando a mesa. La vaso estas sur la tablo. Essas preposições são muito utilizadas, muito importantes. Sidídio. Sidídio sur tio sedio. No português, podemos traduzir sente-se nessa cadeira. No Esperanto não podemos usar essa preposição em. Não, ninguém vai sentar dentro da cadeira. Sente-se em cima dessa cadeira. Aí é o sentido exato. Portanto, sidídio sur tio sedio. Ne escribo sur la papero. No português, podemos até traduzir, não escreva no papel, né? Mas a ideia é, não escreva em cima do papel, né? Não escreva em cima do papel, certo? Então, ne escribo sur la papero. Tra tem a ideia de através de, no sentido de estar atravessando. No português, essa preposição é traduzida pela preposição por. Então, vejamos exemplos. Carlo curis
tra la campo. Carlo, curis, tra la campo. Carlos correu pelo campo, né? Aí temos a preposição por, tá certo? Pelo é formado pela preposição por, mais o artigo definido ou. Vamos lembrar disso. Literalmente, Carlos correu através do campo, né? Ele atravessou o campo do começo ao fim. Carlo curis tra la campo. Iru tra tiu pordo. Vá por essa porta, ou seja, vá através dessa porta. Mas como, Roberto? Vai atravessar a porta? Como é que pode? Nem espírito. Opa, pois é, uma explicação, meus amigos. A porta não é a folha, que pode ser de madeira, de vidro. A porta é a passagem. Por isso, vá através dessa porta. Não vai passar por dentro da folha da madeira, né? A porta está aberta. A porta está aberta. Então, iru tra tiu pordo. Muito bem. Trans. Trans quer dizer do outro lado de. Traduzido no português por além de. Mas vamos nos lembrar sempre da ideia da preposição. Do outro lado de. Tiu floro trovidias trans la monto. Tiu floro trovidias trans la monto. Essa flor encontra-se além do monte, ou seja, essa flor encontra-se do outro lado do monte. Portanto, tiu floro trovidias trans la monto. Vejam bem, são duas preposições agora. De sur. O que é que nos diz o nosso estimado amigo, o professor Jair Salles? Às vezes, como também ocorre em português, duas preposições podem aparecer juntas. Vejamos. Mi prenis la libro de sur la tablo. Eu apanhei o livro de cima da mesa. Ou seja, eu apanhei o livro de sobre a mesa. O livro estava sobre a mesa, eu fui lá e peguei o livro. Peguei o livro de cima da mesa. Mi prenis la libro de sur la tablo. La knabo eliris el sub la tablo. Vejam que agora não é de sur, agora é el sur, né? Del sub. El sub. Aí ele está mostrando que é possível termos duas preposições juntas, só que eu não mandei o título, continuou com de sur. Mas a ideia agora é el sub, tudo bem? La knabo eliris el sub la tablo. Ou seja, o menino saiu debaixo da mesa. O menino saiu de sob a mesa. Por que nós não podemos usar a preposição de do Esperanto? É porque a preposição el, que quer dizer de dentro de, né? No caso, debaixo da mesa, né? Saiu de algum lugar, por isso é o el. Né? Então, la knabo eliris el sub la tablo. O menino saiu de baixo, ele estava embaixo da mesa, saiu debaixo da mesa. O menino saiu de sob a mesa. La knabo eliris el sub la tablo. Muito bem, são informações do nosso professor Jair Salles. Bem, terminamos
por algum momento, por algumas aulas, né? Nossa conversa a respeito de preposições, mas sempre estaremos recordando. Vamos agora concluir a segunda aula. Segunda aula, nós não concluímos, né? Que ela tem o título telefone. Então, estamos na última parte da segunda aula. A última parte é o quê? O questionário do Ademandaro. Concluindo essa parte, já vamos para a terceira aula, né? Terceira aula do livro. Bom, muito bem. Então, vamos lá. Agora é só o questionário. Kiwi estis tagmanĝontaj. Opa. Não. Vamos lá. A Evelyn está perguntando se não poderia ser de sub, ao invés de el sub. No Esperanto, Evelyn, caros amigos, nós usamos o de quando se trata de afastamento a partir da parte extrema, certo? Se o garoto estivesse encostado na mesa, né? Aí poderíamos até falar assim, ó, de la table, né? De la table, estava na parte exterior da mesa. Mas quando está na parte interna, né? Aí usamos a preposição ele, é por isso, viu? Porque quando eu digo de sub, né, não faz muito sentido, porque realmente o de é usado na parte externa daquilo que, ou do ambiente ou do objeto ao qual nós nos referimos. Tá? E o ele quer dizer de dentro de, realmente ele saiu de dentro de alguma coisa. Né? No caso, o autor usou o ele por isso, porque ele como se ele estivesse na parte de baixo, e não está na parte, no limite, né? Na parte externa do objeto. Tá? Muito bem. Então, vamos lá. Kiwi estis tagmanĝontaj. Leno, Lila, kaj la familio Silva estis tagmanĝontaj. Roberto, o que é isso? Nós já conversamos sobre isso. Mas vamos ter que conversar de novo, vamos ter uma aula novamente só para esse assunto. Né? São uns tempos compostos. No Esperanto, os tempos compostos são muito interessantes. Né? Vamos nos lembrar que a família Silva está reunida em sua casa na hora do almoço. Né? A família Silva é composta pelo pai, pela mãe, né, senhor Paulo, pela mãe, senhorino Marta, e pelo Carlos. Né? A Maria é uma amiga da família, amiga do Carlos. E o Leno e Lila são os visitantes que vieram da Europa. Certo? Muito bem. Então, essa é a cena. Estão numa sala para almoçar. Né? O almoço já está pronto na mesa. O Carlos que ainda não chegou. Vamos relembrar. Então, a pergunta é: quais pessoas estão para almoçar? Aliás, não estão. Quais pessoas estavam para almoçar? Né? Estes. Está se referindo aí a um momento do passado. Quem estava para almoçar? Então, quais pessoas estavam para almoçar? O almoço estava servido, mas eles ainda não tinham iniciado o almoço. Então, quem estava para almoçar? Leno, Lila e a família Silva estavam para almoçar. Vejam bem, tagmande é almoçar. Tagmanĝonta quer dizer está para almoçar, né? Para almoçar. Vocês estão vendo aí que depois do G com chapéu tem o ONT. Né? É um sufixo que indica o futuro. Né? É algo que está para acontecer. Né? Então, esse algo está para acontecer. Pode ser no passado, no presente, até no futuro. Vamos ver esses casos muito interessantes. No caso, no passado, naquele momento, a família estava para almoçar. Então, Kiwi estis tagmanĝontaj. Leno, Lila, kaj la familio Silva. Gostaria de dizer isso, mas o Jair Salles quis prolongar.
Estes tagmajontai. Muito bem. Du, kiu mankis. Kiu mankis. Nur Carlo mankis. Quem faltou, quem estava ausente, somente Carlos faltou, Carlos não estava presente. Kiu mankis. Nur Carlo mankis. Tri, kie li estes. Opa, onde ele estava, o Carlos? Kie li estes. Li estes leganta em la biblioteco de la Esperanto Klubo. Kiel li kutimas fari preskaŭ ĉiam, kiam li havas liberan tempo. Vamos lá. Onde ele estava, não é? Na hora do almoço. Ele estava lendo na biblioteca do Clube de Esperanto. Vamos fazer uma observação sobre esse tempo composto, né? Ou seja, composto porque são dois verbos. Estes leganta. Vejam que aparece o estes, indicando um tempo, um momento no passado, e aparece o sufixo ANT. No caso anterior, era ONT. Era uma ação que ainda ia acontecer no passado. Neste caso aqui, esta ação de ler está acontecendo já no passado. Então, leganta. Ele estava lendo. A ação estava ocorrendo no passado. Li estes leganta em la biblioteco de la Esperanto Klubo. Muito bem. Ele estava lendo na biblioteca do Clube de Esperanto, como ele costuma fazer, preskaŭ, quase, tiam, sempre, quando ele tem tempo livre. Tiam, kiam, sempre quando. Normalmente essas duas palavrinhas, elas vêm uma ao lado da outra, né? Sempre quando. Normalmente, interessante que no português diria assim, sempre que ele tem um tempo livre. Esse que tem a ideia do quando, do tempo, né? Que o que é uma conjunçãozinha que tem muitas funções, né? Muito bem, muito importante. No Esperanto nós usamos tiam, kiam. Kie li estis? Li estis leganta en la biblioteco de la Esperanto Klubo. Kiel li kutimas fari preskaŭ ĉiam, kiam li havas liberan tempo. Não preciso falar do acusativo, não é? Do em, no fim das palavras, libera e tempo, é o acusativo de objeto direto. Ele tem o quê? Tempo livre. Então, recebe o em do objeto direto. Libera tempo. Que var. Kiu havis la ideon telefone al Carlo por lin venigi por la tagmanĝo. Kiu havis la ideon telefoni al Carlo por lin venigi por la tagmanĝo. Leno, ĉar li opiniis pli bone que ĉiuj manĝu kune. Então, vamos ver. Quem teve a ideia de telefonar ao Carlos para fazê-lo vir para o almoço? Opa, vamos analisar. Que o havis la ideia um telefone. Vejam que nós traduzimos por quem teve a ideia de telefonar. Esse de telefonar, esse de nós não colocamos no Esperanto.
né? Então, ficaria aqui o Raves Laide um telefone, embora nós possamos traduzir para o português, que é o mais natural. Então, quem teve a ideia de telefonar ao Carlos, muito bem, vejam, Venig. Vene é vir. Vejam que aí está com o sufixo ig, que tem o sentido de fazer ou tornar. Então, fazer vir. Fazer vir ele. Lim venig. Né? Então, venig é fazer vir. Então, lim venig, fazer vir ele. Né? Fazer ele vir. Né? O Carlos, para fazê-lo, aliás, né? Para fazê-lo vir. Né? Para o almoço. Né? Então, quem teve a ideia de telefonar ao Carlos para fazê-lo vir para o almoço? Tagmandio é almoço. Tagodia, mandio é a comida, né? A refeição do dia. Tagmandio é a refeição do dia, é o almoço. Leno, char. Porque ele achou melhor que todos comessem juntamente. Opini é ter opinião, é achar alguma coisa, né? Plibone, pli é mais, bone é bem. Então, no Esperanto, quando nós colocamos plibone, quer dizer melhor. Leno, porque ele achou melhor que todos comessem juntamente, come, juntamente. Muito bem. Então, vamos ler novamente com a ideia que vocês estão repetindo. Kiu havis laideon telefone al Carlo por linvenig por la tagmandio. Leno, char li opinis pli bone que tiui mandio cone. Que vim. Kiu estas la telefon numero de la Esperanto klubo. Kiu estas la telefon numero de la Esperanto klubo. Ĝi estas do nulo sep, kvar, ok, ses. Lembrando os números. Quem, aliás, qual, o kill também pode ser usado como qual, não é? Nós já usamos o kill como quem, mas aqui o sentido dele é qual. Qual é o número do telefone? Vejam, telefone vem de telefono. Telefono, eu só apenas tirei o o do substantivo. Número, podemos juntar, não é? Então, telefone, número de telefone. Poderíamos, depois de telefone, do N de telefono, colocar um hífen e depois colocar número. Assim está no texto original, né? Mas na perguntinha já está sem um hífen. Tá bom? Muito bem. Então, kiu estas la telefone número de la Esperanto Klubo. De estas, do nulo, sep, kvar, ok, ses. Ele é, aí está o número. 6. Opa, temos uma pergunta. Tu, signorino Marta, tu memores la telefone numero? Ne tui. Nur post quelicai secundoi. Shire memores din. Oh. A senhora Marta imediatamente se lembrou do número do telefone do clube de Esperanto? Não logo, não imediatamente. Somente após alguns segundos. Ela relembrou-se dele, né? Veio à memória de novo o número, né? Ela relembrou-se dele. Né? Muito bem.
Agora, veja que interessante. Nesta época aí, quando o nosso Jair Salles escreveu esse livro, não existia nem celular. Não existia celular, era só os telefones fixos, né? Hoje em dia a gente não consegue, né, nem decorar os números, está tudo no celular. Naquela época até que a gente conseguia. Tu, signorino Marta, tui memores la telefone numero? Ne tui. Nur post, quelcai secundoi, ci rememoris ĝin. Sep, kiu ricevis la telefonaĵon en la Esperanto-klubo? Estis la sekretariino, kaj ŝi tuj vokis Carlon ĉe la aparato. Roberto, que tanto N é esse? Vamos por parte. Vejamos a pergunta. Kiu ricevis la telefonaĵon en la Esperanto-klubo? Quem recebeu o telefonema no clube de Esperanto, né? Ou seja, quem atendeu o telefone. Vejam, telefono é o telefone, o aparelho de telefone, só que aqui nós temos o AJ com chapéu. É um sufixo que indica a materialização do que está no radical. Então, seria o quê? O telefonema. O telefonema. Então, telefono é o telefone, telefonagem seria esse telefonema. Nós podemos dizer também, usar outras expressões, não é? Telefone al voco, né? Chamada telefônica, mas vai aparecer depois para nós vermos com calma. Né? Por enquanto, telefonagem, né? Seria o telefonema. Né? Foi a secretária. Vejam, secretário é secretário masculino. Quando nós colocamos o IN, então, é o feminino, por isso tem dois Is. Secretarino. Foi a secretária. E ela imediatamente chamou Carlos. Veja que tem um N no Carlos, é o acusativo de objeto direto. Ce l'aparato, outro N, é outro acusativo. Só que esse N, a ideia dele é de movimento em direção a algum lugar. Aqui seria um movimento em direção ao aparelho. Então, ele chamou o Carlos para o Carlos vir ao aparelho. Então, da forma que está aí, nós já entendemos. Né? Ce l'aparato, né? Ao aparelho. Né? Nós não podemos usar no Esperanto o né? No aparelho, né? Ce, né? Ao aparelho. É o que nós chamamos em português, né? Muito bem. Então, ela logo chamou o Carlos ao aparelho, para vir ao aparelho. Então, é uma ideia de movimento em direção ao aparelho. Então, o substantivo aparelho, o aparato, recebe o N. Acusativo de direção, muito usado também. Kiu ricevis la telefonaĵon en la Esperanto-klubo? Estis la sekretariino, kaj ŝi tuj vokis Carlon ĉe la aparaton. Ok. Eles conversaram, né? O Leno começou com Carlos. Kion do promessis, Carlo? Li promessis tui iri por la tagmanĝo. Kion do promessis, Carlo? Li promessis tui iri por la tagmanĝo. O que, então, prometeu Carlos? Esse do quer dizer então. O que, portanto, o que, então. Né? Após a conversa com Leno, o Carlos prometeu. Ele prometeu imediatamente, né? O tui quer dizer logo ou imediatamente, ir para o almoço. E vejam que o Kion tem o N,
é o acusativo de objeto direto. Carlo promesses quion, não é? Então, o complemento do verbo recebe um N, não precisa ser apenas o substantivo, o adjetivo, não, pode ser também o quio, recebe o N. Quion do promesses Carlo. Oh, li promesses tui iri por lá tag mangio. Now. Demando now. Kiel leno provis al log Carlon pri la tag mangio. Kiel leno provis al log Carlon pri la tagmanĝo. Leno diris, que la tagmanĝo estas tre bona, ĉar estas brazila faziolaĵo, krom bongusta salato. Leno diris que la tagmanĝo estas tre bona, ĉar estas brazila faziolaĵo, krom bongusta salato. Oh, muito bem. Como Leno tentou atrair o Carlos a respeito do almoço, né? Alogue, atrair. Muito bem. Como Leno tentou, IS passado, atrair o Carlos a respeito do almoço, né? Carlos, acusativo, de objeto direto. Leno disse que o almoço está muito bom, porque é uma feijoada brasileira, além de uma salada deliciosa ou gostosa. Vejam só, fazeolo é feijão, fazeolajo, sufixo AJ, é a materialização do que você pode fazer com feijão. No caso, em Esperanto, a feijoada escreve-se como fazeolajo. Bongusta, vem de bona gustum, bom gosto. Então, bongusta, de bom gosto, gostosa, ou deliciosa, né? Crom, além de. Então, temos que Leno disse que o almoço está muito bom, porque é uma feijoada brasileira, além de uma salada deliciosa, gostosa. Que Leno provis al log Carlon pri la tagmanĝo. Leno diris que la tagmanĝo estas tre bona, ĉar estas brazila faziolaĵo krom bongusta salato. Dek. Ĉu ankaŭ vi ŝatas tiajn manĝaĵojn? Aqui o Jair Salles está perguntando para nós. Então, tem duas respostas. Também você gosta dessas comidas, né? Tia e mandiajo, desse tipo de comida, tia e mandiajo, desse tipo de comida, né? A feijoada é algo bem pesado. A primeira resposta é ies, chefe la faziolajo. Sim, principalmente a feijoada. E há uma outra resposta, outra pessoa deu essa resposta, né? La salato, ies, sede la faziolajo, miopinias iam pesa. A salada, sim. Mas a feijoada eu acho um pouco pesada. Muito bem. Vamos observar que no item A, na resposta A, tem faziolajo no acusativo. Aí você vai perguntar, sim, Roberto, é acusativo, cadê o verbo? Ah, está oculto, está na ideia. Tu ankaŭ vi ŝatas tian manĝaĵon? É como se dissesse, sim, principalmente eu gosto de feijoada.
O verbo gostar de, ele está na resposta do A. Né? Eu gosto principalmente de feijoada. Por isso que tem um acusativo. E na segunda, eu gosto de salada, sim. Também, por isso tem um N, né? Mas a feijoada eu acho um pouco pesada. Ou seja, eu acho um pouco pesada o quê? A feijoada. Eu acho a feijoada pesada. Né? Então, o N do faseolagem está referindo-se ao verbo opinias. Né? Opinias. Ele acha a feijoada um pouco pesada. Né? Muito bem. Chuanca ouvi chatas, tia e manchajoin. Primeira resposta. Yes, tive lá faziolagem. A segunda resposta. Na salato, yes. Ele lá faziolagem, minha opinias, e o pesa. Oh, tá certo. Opa, então terminamos a segunda lição. Sim, temos tempinho ainda para iniciarmos a terceira lição do livrinho. Lareveno. Vamos adicionar. Opa, vamos adicionar. Está adicionado o livro Lariveno, Jair Salles. Antes de iniciarmos a terceira lição do livrinho, né, vamos ver alguns esclarecimentos, certo? Nós já explicamos que clarigoi quer dizer esclarecimentos, né? Vem de clara, adjetivo, claro, clara, com sufixo ig, clarig, quer dizer tornar claro, ou seja, esclarecer. Daí eu transformo no substantivo, apenas mudando a terminação, clarigo, esclarecimento, e colocamos a terminação do plural, né? Letrinha io, clarigoi, esclarecimentos, né? Como este terceiro livrinho, né, nós estamos observando que há umas palavrinhas, né, mais complexas, onde há uma aplicação mais intensa, né, do Esperanto, do conhecimento do Esperanto, né? Então, é importante, antes de iniciarmos o texto, vermos alguns esclarecimentos. E são muitos esclarecimentos. Eu acho que hoje vamos iniciar os esclarecimentos. Aí continuaremos na próxima quarta. Vejamos o primeiro. Vejam bem. Voyage quer dizer viajar. Termina pela letra I, o verbo voyage, né? É o nome do verbo, ou o verbo no seu infinitivo. Bom, embaixo nós temos voyageonte. Voyageonte quer dizer prestes a viajar. Inclusive é o tema da lição de hoje. Ou então, estando para viajar. É algo que vai acontecer no futuro. É uma viagem que está para acontecer. Portanto, eu uso ONT, que indica o futuro. Né? Quando se trata de verbo, é bom a gente guardar isso. O A indica presente, o I, o passado, o futuro, quando se trata de verbo. Tá bom? Então, portanto, voyageonte quer dizer preste ou prestes a viajar, ou estando para viajar. Voyageonte. Tago. Tago, dia. Meso, meio. Como digo meu dia? Tag meso. É, muito bem, tag meso. Meio-dia. No Esperanto, a palavra principal vem no fim. No caso aí, a palavra principal é o meio, né? Meio-dia, que podia ser meia-noite. Né? Então, a palavra principal, meso, vem no final. Tag meso, meio-dia. Post-tag meso. Veja, nós já vimos tag meso, que é meio-dia. Agora foi acrescentado a preposição, né? Foi acrescentada a preposição post, que quer dizer depois de. Né? Então, depois do meio-dia. O que vem depois do meio-dia? É a parte da tarde. Então, post tag meso, tarde.
termina pela letrinha O, é um substantivo, né? É a tarde. Post-tagmeso é a parte da tarde. E post-tagmese, vejam que nós agora trocamos o final O pelo final E, que indica um advérbio. Quer dizer, à tarde, na parte da tarde. Post-tagmeso, substantivo, é à tarde, a parte da tarde, né? Bem regida, né? Pelo artigo. Post-tagmese é à tarde, na parte da tarde. Então já muda a terminação. Né? É um advérbio de tempo, né? Quando? À tarde. Quando? Na parte da tarde. Kiam post-tagmese. Muito bem. Lunch. Lunch, lembrando que o C chapéu tem um som de TCH. Lunch é lanchar. Coisa boa, lanchar. Quando eu troco o I pelo O, a terminação. Luncho, eu tenho o lanche, né? Um substantivo, lanche. Roro, o H aspirado, levemente aspirado. Roro, quer dizer hora. Quando eu junto lunch, hore, eu tenho na hora do lanche. Na hora do lanche. Veja que termina pela letra E, indicando que é um advérbio, né? De tempo. Quando? Na hora do lanche. Lunch, hore. Lunch, hore. Poderemos até tirar esse hífen. Poderia ficar junto sem o hífen. Tá? Lunch, hore. Na hora do lanche. Essas palavrinhas vão aparecer no texto. Audi, ouvir. Vejam que tem o U com a braquia, que é o U fraquinho. Audi, ouvir. Audide, ouvir-se, ou seja, ser ouvido. Vejam que nós colocamos agora, quer dizer, o autor, Jair Salles, IG Chapéu. IG Chapéu, relembrando, é um sufixo que indica tornar-se, fazer-se. Fazer-se ouvir, ouvir-se. Né? Então, audi é ouvir, audide é ouvir-se, ser ouvido. Audidias lacanto, ouve-se o canto. Ah, muito bem. Audidias la musico, ouve-se a música. Potenso, quer dizer potência. E como é que é o substantivo? E como dizemos potente, o adjetivo? Carro potente. Diz potente aí, então, potenza. Né? Só tirar o O, colocar o A. Potenso, potência. Potenza, potente é o adjetivo. Potenza, automobilo. Automóvel potente. Gramofono, gente, toca disco, vejam só. Lembrando que esse livro não é do tempo do toca-disco. Então, gramofono quer dizer toca-disco, né? Até essa palavra vem de uma palavra semelhante e do alemão, conforme nos ensinou Jair Salles, tá? Então, gramofono, ela veio de uma palavra semelhante à forma como está escrito aqui, né? Do alemão, tá? Então, gramofono, que vai aparecer no texto, quer dizer toca-disco. É do tempo ainda do toca-disco. Lauta, lauta, quer dizer alto, mas vejam bem, alto o quê? O som, a voz. Porque se eu digo o muro, a parede é alta, lá muro, estas alta, aí já é um objeto, é alguma coisa. Então a palavra é alta, no esperanto. Mas aqui nós estamos nos referindo ao quê? Ao som, então a uma voz. Tá? Então o alto é lauta. La voce estas lauta. A voz está alta. La sono estas lauta. O som está alto. Tá bom, gente? Então, lauta é alto ou alta, no sentido de som ou voz.
Lautig. Lautig, vejam que agora nós temos aí sublinhado o sufixo ig, que indica fazer ou tornar. Então, tornar alto, ou seja, aumentar o som, aumentar a voz. Lautig. Lautig, la sono, aumentar o som. Tá certo. Mal, lauta. Veja que nós temos lauta, que é alta, e agora temos o mal, lauta. Mal, relembrando, é um prefixo que forma o antônimo das palavras, o contrário. Então, mal, lauta é baixo, também se referindo a som ou voz. Mal, lautig. Opa, se eu tenho que lautig é aumentar, malautig é o contrário, é abaixar o som, a voz, certo? Bruo, barulho. Bruo é barulho, é o substantivo, o barulho. Brui, olha que interessante, do substantivo formou-se um verbo, apenas trocando a terminação. Portanto, brui é fazer barulho, barulhar, barulhar. Então, fazer barulho. Brua é o adjetivo, já é o barulhento, barulhento. E brue, que é o advérbio derivado, porque vem do substantivo, né? Tiramos o o e colocamos o e, com barulho. Brue quer dizer com barulho, de modo barulhento. Entenderam aí? Muito interessante, né? Surda. Surda, surdo ou surda é um adjetivo. E como é que nós dizemos ensurdecer, tornar algo surdo? Surdig. Transformamos no verbo. Então, surdig, com acréscimo do sufixo ig, formamos a palavra ensurdecer. Basta ver também, gente, que no português também tem. Veja, S-U-R-D vem de surdo, não é? Mas para formar ensurdecer foi acrescentado o quê? O sufixo. Vejam, depois da letra D, S-C-E-R. E também o prefixo é N. Né? Isso é do português, que também tem prefixo e sufixo. Ensurdecer. No esperanto, surdig. Acrescentamos apenas o sufixo. Chalte. Chalte. Esse S, chapéu, tem um som de SH ou CH. Chalte. O L, língua atrás dos dentes incisivos. Chalte quer dizer ligar a luz ou aparelho. Malschalte, desligar a luz ou aparelho. Opa, que é muito interessante. Vejam aqui esses termos. Eu, reticência, des. É igual a quanto, reticência, tanto. Vejamos um exemplo, já está bem aí. Eu pli, vi, laboras, despli, vi, prosperas. Então, temos o pli, des, né? Então, a frase é: iu pli vi laboras, despli vi prosperas. Ou seja, quanto mais você trabalha, tanto mais você prospera. Só que, normalmente, no português, nós não usamos o tanto, né? Quanto mais você trabalha, mais você prospera. Porque está subtendida essa palavrinha, tanto. Né? Mas no Esperanto nós temos que colocar o des, que aí tem um sentido de tanto. E o pli vi laboras, despli vi prosperas. Muito bem, vejam só. Despli bone. Nós vimos que des é tanto. Pli mais bone bem. Então, pli bone melhor. Despli bone tanto melhor. Né? Às vezes nós dizemos assim, em alguma situação, tanto melhor. Em Esperanto, despli bone. Pronto, despli bone quer dizer
tanto melhor. Muito bem, vejam só. São exatamente agora 19 horas, não é? Que tal deixarmos para a próxima quarta-feira a continuação dos esclarecimentos e depois já entraremos no texto, tudo bem? Então vamos fazer assim? Ótimo. Alguma dúvida por enquanto? Está tudo bem? Vocês estão gostando de aprender Esperanto? O Esperanto é muito delicioso de aprender, vocês vão se aprofundar, é muito bom, excelente, é um mundo maravilhoso, assim como a nossa doutrina espírita. Oh, Multandanko, Nedakinde, Evelyn. Então, só podemos, neste momento, né, dizer, Disla proxima leciono. Bona nocton, Disla proxima leciono, multandancom. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.